Prepare-se para uma jornada sombria. Clique no botão de inscrição e faça parte dessa nova comunidade. Ao se inscrever, você desbloqueia relatos exclusivos. Oi, me chamo Douglas. Eu sempre achei que ônibus noturnos eram locais estranhos, mas nunca imaginei que passaria pelo que passei naquela noite. Estava voltando para casa após um longo dia de trabalho e, cansado, entrei no último ônibus da linha. Sentei-me no fundo, onde geralmente há menos movimento, e recostei minha cabeça no vidro frio, tentando relaxar. À medida que o ônibus seguia seu trajeto, percebi que havia algo estranho. Os passageiros pareciam mais calados do que o normal, e a atmosfera estava pesada. Tentei ignorar e fechar os olhos, mas logo percebi que algo estava muito errado. O ônibus entrou em um túnel que eu nunca tinha visto antes. As luzes começaram a piscar, e uma sensação de desconforto tomou conta de mim. Olhei ao redor e vi que os outros passageiros estavam estáticos, com os olhos vidrados, como se estivessem em transe. Comecei a sentir um frio intenso que parecia emanar das paredes do túnel. De repente, as luzes se apagaram completamente, mergulhando o ônibus em uma escuridão absoluta. Meu coração disparou e eu mal conseguia respirar. Ouvi passos suaves vindo em minha direção e uma figura escura apareceu no corredor. Ela se moveu lentamente, parando diante de cada passageiro, como se os estivesse observando. Quando a figura chegou perto de mim, senti uma pressão no peito, como se algo invisível estivesse me segurando. Eu tentei gritar, mas minha voz não saía. A figura estendeu uma mão pálida e fria, tocando meu ombro, e sussurrou algo incompreensível. Foi então que percebi que aquilo não era um sonho. Era um pesadelo real. As luzes voltaram de repente, e a figura desapareceu. Olhei ao redor, e os passageiros ainda estavam imóveis. Mas agora havia algo diferente. Marcas de arranhões e cortes apareceram em seus rostos e braços. O cheiro de sangue fresco invadiu o ar e comecei a me sentir nauseado. O ônibus saiu do túnel e parou em um ponto que eu não reconhecia. As portas se abriram com um rangido ensurdecedor e uma brisa gélida entrou. Desci rapidamente tentando escapar daquela atmosfera opressiva. Corri pelo que parecia ser um bairro abandonado, com casas antigas e deterioradas, até que tropecei e caí no chão. Quando olhei para trás, o ônibus não estava mais lá. Levantei-me, suado e tremendo, e percebi que estava de volta ao meu ponto de partida, o ponto onde tinha pegado o ônibus. Foi como se nada daquilo tivesse acontecido. Voltei para casa ainda em choque, tentando racionalizar o que tinha vivenciado. Talvez fosse apenas um sonho, mas parecia tão real. Quando entrei no meu quarto, joguei minha mochila na cama e fui ao banheiro lavar o rosto. Ao voltar, notei que a mochila estava entreaberta. Havia algo estranho dentro. Abri a mochila e encontrei um objeto que nunca tinha visto antes. Era uma pequena estatueta de um demônio, feita de um material escuro e pesado. Ela parecia antiga e emitia uma sensação de maldade. Tentei lembrar de onde aquilo poderia ter vindo, mas não fazia ideia. A estatueta tinha marcas de sangue seco em sua base. Desde então, coisas estranhas começaram a acontecer na minha casa. Ouço sussurros à noite, vejo sombras se movendo pelo canto dos meus olhos, e o sentimento de estar sendo observado nunca me deixa. A estatueta está guardada em uma gaveta trancada, mas sinto que ela ainda exerce alguma influência maligna sobre mim. Agora, todas as noites, me pergunto se aquilo realmente aconteceu ou se foi apenas um pesadelo muito vívido. Mas, toda vez que olho para a estatueta, sei que a resposta está ali, escondida em seu olhar demoníaco. Meu nome é Ricardo, e esse é meu relato. Era uma noite de sexta-feira quando meus amigos e eu decidimos nos reunir na casa do Lucas. A chuva batia forte nas janelas, criando uma atmosfera perfeita para histórias de terror. Entre risadas e conversas, Lucas sugeriu um jogo que havia encontrado na internet: a Invocação do Espelho. O jogo prometia invocar espíritos através de um espelho antigo,
mas havia várias advertências sobre os perigos de brincar com forças desconhecidas. Ignorando os avisos, achamos que seria divertido e emocionante. Arranjamos uma vela, um espelho antigo que Lucas tinha no sótão e nos sentamos em círculo no escuro. As instruções eram claras. Cada um de nós deveria olhar no espelho e dizer seu nome seguido da frase "Eu te invoco". Quando chegou a minha vez, senti um arrepio, mas segui adiante. Após a última invocação, a vela começou a tremeluzir violentamente e o ar na sala ficou gelado. De repente, o reflexo no espelho mudou. Em vez de ver apenas nossas imagens, vimos uma figura sombria atrás de nós, com olhos brilhantes e vazios. Um vento gelado atravessou a sala, apagando a vela. Ficamos em silêncio, o coração disparado, até que Lucas acendeu as luzes. Tentamos rir da situação, mas algo no ar nos dizia que aquilo não era apenas uma brincadeira. Nos dias que se seguiram, coisas estranhas começaram a acontecer. Objetos se moviam sozinhos, sussurros ecoavam pela casa à noite e todos nós começamos a ter pesadelos terríveis. A pior parte foi quando Tiago desapareceu. Era uma noite de sábado quando recebemos a mensagem de voz de Tiago. Sua voz tremia de medo. "Algo está me seguindo. Não posso escapar. Não sei onde estou, mas é escuro e frio. Por favor, me ajudem." E então, a ligação foi cortada. Tentamos ligar de volta, mas seu telefone estava fora de área. Fomos até a casa de Tiago e encontramos tudo trancado. Arrombamos a porta e, ao entrar, sentimos um frio intenso. A casa estava vazia, mas o espelho do jogo estava lá, no centro da sala, agora com rachaduras profundas. Em uma das rachaduras parecia haver algo preso. Um fragmento de tecido que parecia ser da roupa de Tiago. Desesperados, procuramos a ajuda de um especialista em fenômenos paranormais. Ele nos disse que havíamos aberto um portal e que o espírito invocado havia levado Tiago para seu mundo. A única forma de trazê-lo de volta seria desfazer o ritual. Com medo e desesperados, decidimos tentar. Naquela noite repetimos o jogo, mas ao contrário. Quebramos o espelho em pedaços e queimamos os fragmentos, recitando uma antiga oração de banimento. Quando a última palavra foi dita, a casa tremeu e um grito agudo ecoou pelas paredes. De repente, tudo ficou em silêncio. Esperamos ansiosamente por um sinal de Tiago, mas ele nunca apareceu. Dias se passaram e a esperança se transformou em desespero. Então, começaram os arranhões. Primeiro, foi Lucas. Ele acordou uma manhã com marcas profundas nas costas, como se tivesse sido atacado por garras invisíveis. Em seguida, foi a vez de Mariana, que encontrou marcas em seus braços. As feridas doíam e pareciam infeccionar rapidamente. No meio da noite ouvíamos sussurros e risadas sombrias, e a sensação de ser observado nunca nos deixava. As marcas continuavam a aparecer, cada vez mais violentas. A paranoia se instalou, e nossa amizade começou a desmoronar sob o peso do medo. Uma noite recebi uma mensagem no meu telefone. Era uma foto de Tiago com o mesmo olhar aterrorizado que eu ouvi em sua última ligação. Atrás dele, a figura sombria do espelho estava mais clara do que nunca. A mensagem dizia apenas: "Ele está aqui." Desde então, nenhum de nós conseguiu viver em paz. Tiago nunca foi encontrado, e a sombra do espírito que invocamos continua a nos atormentar. As marcas aparecem esporadicamente, e o medo de que um de nós seja o próximo a desaparecer é constante. Ainda sinto os olhos invisíveis me observando, e os sussurros no escuro me lembram do erro que cometemos naquela noite chuvosa.